banco de reserva para capitão do time. Olha só que situação é essa. Semana passada eu não pude estar aqui no 4 em Pauta porque eu estava numa atividade e hoje, olha só, o microfoninho me escolhe como âncora do programa. Que grande honra estar aqui. Um grande prazer ter você, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha o 4 em Pauta todas as semanas. Hoje, um programa que eu tenho certeza que vai entrar para a história, um programa especial, e a gente já vai saber por quê. Mas antes eu queria saber, meu querido amigo Luiz Arthur Nogueira, onde você está economizando o seu dinheiro? Em que lugar você economiza o seu dinheiro nesse porquinho hoje? Em casa, né, Maurício? Tem lugar melhor para a gente economizar dinheiro do que em casa? Em casa é tudo mais barato, né? Graças ao brilhante prefeito de São Paulo, se depender dele, de você, Maurício, a gente continua em casa há mais 10 anos, né? Está economizando, isso que é importante, né? Aguinaldo Oliveira, e você está onde? Está já preparado para o feriadão prolongado? Já viajou? Onde você está neste momento? Eu já amarrei minhas malas tudo em cima do Fusca aqui. Eu estou em Jundiaí, capital do mundo. Muito bem, do outro lado da rua também estou em Jundiaí aqui no meu escritório e vocês devem estar muito curiosos para saber quem é o nosso convidado especial de hoje, essa telinha que está escura. E é uma surpresa enorme, todos os convidados que passaram por aqui são incríveis, mas hoje temos um grande diferencial, porque é a primeira vez que nós temos uma convidada, uma mulher aqui no 4 em Pauta, e para estrear, ser a primeira mulher, não podia ser diferente. Ela que é a diva do mundo de palestras, ela que é uma das pessoas mais inteligentes, mais bem-humoradas que eu conheço, a única palestrante mulher top of mind, e além de tudo, um ser humano incrível, né? Além disso tudo, somos um ser humano incrível. Estou falando nada mais, nada menos do que a nossa querida Leila Navarro. Leila, tudo bem, Leila? Seja bem-vinda ao 4 em Pauta. É um prazer estar aqui com vocês todos, está sendo maravilhoso. Estou adorando essa experiência maluca, né? Um pouco maluca. Hoje eu tenho certeza que vai ser um programa com muito alto astral, com muita inteligência, né? E agradeço muito, Leila. Você está gravando, falando com a gente de onde nesse momento? Estou aqui em São Paulo, na minha casa, falando com vocês. Legal, muito obrigado, Leila. Quero aproveitar e agradecer o Irineu Toledo, que na semana passada sentou nessa cadeira aqui e no meu lugar aqui. Fiquei até com medo de perder meu lugar para ele. O Irineu mandou bem demais. Gente, vamos começar? Então vamos para o nosso quadro, o primeiro quadro de hoje, é o Concorda ou Discorda. Roda essa vinheta aí para mim, vai. Muito bem, é o quadro Concorda ou Discorda. Nós colocamos um tema central aqui e cada um de nós vai opinando sobre esse tema, enquanto os demais vão dizendo se concordam ou discordam com a opinião de quem está falando. E você aí no nosso chat, que está assistindo na estreia, também pode colocar aí se concorda ou discorda, pode colocar a sua opinião sobre o tema. Bom, nós vamos começar falando sobre um assunto que está em alta, que é a queda do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2020, né? Amargamos aí uma queda arredondando, Luiz Arthur Nogueira, que é o cara dos números aí, né, de aproximadamente 10%, uma queda histórica. O Brasil nunca teve uma queda desse tamanho. Então, a minha pergunta, Luiz, já que você é o cara dos números, eu vou começar perguntando aí, quero que você fale um pouco sobre esse assunto. Na sua opinião, Luiz Arthur Nogueira, quem é o principal culpado pela queda histórica do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2020? Aponte o dedo, me diga quem são ou quem é o principal culpado. Eu? Sou eu culpado por todo o PIB? Caramba, eu estou agora preocupado. Vamos Está importante, né? Vamos lá. Maurício, brincadeiras à parte, eu fico até feliz de ser o primeiro a responder, porque eu aproveito para esclarecer um ponto que vai ajudar vocês a responder e o público participando no chat e nos comentários. Olha a sutileza da pergunta. Quem é o principal culpado, que não significa o único, porque certamente há vários culpados. Então, aqui, o ponto é o principal, tá? E pela queda histórica, e não pela queda, né? Se fosse só pela queda, é óbvio que a pandemia é a culpada. A pandemia derrubou a economia no mundo inteiro. Mas pela queda histórica, na minha opinião, é quem lidou mal com a pandemia. É isso que causa a queda histórica e não a queda em si. Então, atenção para a sutileza. Eu vou dar minha opinião sobre o principal culpado pela queda histórica. Na minha opinião, o principal culpado são os prefeitos. Por quê? E eu vou explicar. Eu até estava pensando se eram os governadores ou se não eram. Na verdade, é o seguinte,
Da forma como o Supremo definiu o combate à pandemia, tirando a autonomia do presidente da República e dando para governadores e prefeitos, o que a gente aprendeu nessa pandemia? Que no frigir dos ovos, quem determina o que abre ou o que fecha em cada cidade é o prefeito. Não é nem o governador que determina. Portanto, em última análise, quem está errando muito no Brasil inteiro são os prefeitos. Claro que eu moro em São Paulo, vivo mais a realidade da cidade de São Paulo e cansei de ver barbaridades do prefeito aqui de São Paulo. O prefeito de São Paulo lotou transporte público de forma irresponsável. O prefeito de São Paulo adotou um rodízio maluco de 50% da frota, que só piorou o transporte público. O prefeito de São Paulo demorou para abrir restaurantes com os protocolos. O prefeito de São Paulo não abriu até hoje escola. Ou seja, tudo que está atrasado na economia é culpa dos prefeitos que demoraram para reabrir esses mercados com os devidos protocolos. Então, na minha opinião, o principal culpado são os prefeitos pela queda histórica. É claro, insisto, que o pano de fundo é a pandemia é culpada pela queda, mas não pela queda histórica. Tanto que, quando a gente olha o ranking internacional, muitos países europeus tiveram quedas menores do que o Brasil. Por quê? Porque lá eles foram mais competentes do que nós fomos aqui no Brasil. E por que eu disse que o Maurício Lousada é o culpado? Ele não é o principal, mas ele é o segundo. Porque ele apoia a decisão desses prefeitos irresponsáveis. Então, são pessoas como você, Maurício, que referendam o trabalho desses prefeitos que derrubaram a economia brasileira. Então, o Maurício Lousada, sim, representa aqui o que nós temos de mais culpado na sociedade. São as pessoas que aplaudem esses prefeitos bundões que demoraram para reabrir a economia. Essa é a minha opinião. E adorei que vocês três discordaram, porque vocês três são coniventes com esses prefeitos. Eu tenho certeza, viu, Leila, que a senhora vai votar, vai reeleger o prefeito da sua cidade, porque a senhora é conivente com essa irresponsabilidade. Muito bem, falei, dei minha opinião, 3-0 contra mim, vamos todo mundo limpar a tela. Eu preciso escolher um aqui, né, para ouvir o argumento. Eu vou escolher, claro, o Maurício. Na verdade, o pai da pandemia, né, já falou? Então agora você escolhe quem vai falar. Você mesmo, é o senhor, é claro. O senhor que defende abrir bar e fechar a escola, é o senhor mesmo. Luiz Arthur Nogueira, você está levando isso muito para o pessoal, meu querido. Eu queria te convidar para ir num restaurante. Eu vou junto com você, tranquilo. Não, tá? O senhor está proibido de pisar em restaurante. Proibido, proibido. Façam um jantar virtual, vocês dois, aí parem de brigar. E pior que eu adoro esse cara, isso eu não sei explicar. As opiniões são contrárias, mas eu adoro esse cara. Luiz, você não gosta de mim, né, Luiz? Problema seu, tem quem goste. Luiz, eu vou dizer o seguinte, meu querido, por que eu discordo da sua opinião? Primeiro porque se você atribui o principal culpado aos prefeitos, eu imagino que talvez nossos prefeitos estejam atuando na Alemanha, na Áustria, no Canadá, nossos prefeitos estejam atuando lá na Itália, no Chile, na França, em Portugal, porque todos esses países que eu estou falando tiveram uma queda de PIB maior do que a do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Brasil foi 9,7, empatado com a Alemanha, uma queda de 9,7. Peguei dados aqui, ó. Nós temos o Canadá com 12 pontos. Os Estados Unidos, um pouco melhor, 9,1. Vamos falar da Itália, 12,4. França, 13,8. Se você quiser um pouquinho mais longe, vamos falar de uma economia parecida com o Brasil, como é o México, 17,3, ou mesmo o Reino Unido, 20,4. Na posição do Luiz, os nossos prefeitos estão, inclusive, gerenciando cidades no México, na Espanha. O Brasil tem um poder incrível de fazer os prefeitos agirem, inclusive, em outros países, na visão do Luiz Arthur Nogueira. A verdade, meu querido Luiz Arthur Nogueira, é que, claro, que uma economia fechada, ela vai ter uma queda do PIB. E essa economia está fechada para o bem da população, foi fechada para o bem da população, para que as pessoas pudessem estar vivas, talvez até para que você pudesse estar aqui vivo hoje. Eu não tenho problema nenhum em ter uma queda histórica do PIB com pessoas respirando. O que me assusta é ter um crescimento do PIB com um número ainda maior de pessoas mortas nesse país. Então, meu querido amigo Luiz Arthur Nogueira, a culpa é da circunstância, do momento, a culpa é que nós tivemos uma pandemia totalmente imprevista e isso impactou vários países. Então é isso que acontece. Agora você que quer abrir tudo, você que não está se importando muito com essa questão da vida humana, então sei lá, meu amigo, vai lá, sai, fica à vontade, só não chega perto de mim, combinado? Tá? Não, tô brincando, chega assim. Olha, agora você queria ir no bar com ele, não entendi nada.
Eu queria ir no bar com ele, não entendi nada. Agora não chega perto de mim. Decide, Maurício Lousada. Eu sou bipolar, sou bipolar. Bom, sai daqui, rapaz. Nós conseguimos, até agora, não foi só o PIB histórico, né? Nós conseguimos um histórico que foram 3 discordam do Luiz, depois 3 discordam de mim. E agora vamos ver, você, né? Uma coisa meio louca. Aguinaldo Oliveira, me dê a sua opinião sobre esse assunto. Vamos zerar as telas, por favor. Aguinaldo Oliveira, me diga aí, quem é o principal culpado pela queda histórica do PIB no primeiro trimestre do Brasil? Digo. Primeiro que eu discordo completamente de tudo que o Luiz Arthur Nogueira falou. Não concordo com nada. Primeiro, porque não acho que o problema seja... O quê? Eu discordei do Luiz e você discordou de mim, Maurício? Não, eu queria concordar com você e discordar do Luiz. Ah, então tá. Então é o verdinho, né? Tá. Não, mas sério, eu discordo do Luiz. Primeiro, culpa é dos prefeitos? Não acho. O STF deu autonomia para prefeitos e governadores. Aqui em Jundiaí, por exemplo, em algum momento o prefeito quis abrir algumas atividades da cidade, o Ministério Público não deixou por base da orientação do governador. Então não é culpa dos prefeitos. Os prefeitos muitas vezes quiseram abrir sim e não puderam. Segundo, você falou do Bruno Covas em São Paulo. Eu tenho críticas enormes a algumas atitudes do Bruno Covas, como, por exemplo, bloquear avenidas, limitar transporte público, diminuir o número de ônibus, coisas desse tipo aqui. Só que o Bruno Covas, ele tem uma coisa que a gente tem que admitir que foi bom. Ele voltou atrás. Quando ele teve uma ação e percebeu que essa ação não deu certo, o que o cara fez? Recuou e falou, olha, errei. Vamos fazer diferente, coisa que o seu governador não fez, porque se ele falou uma vez, ele não pode desfalar, porque desfalar tira voto. Então, vocês vão os 3 discordar de mim de novo? O que é? Tem alguma coisa combinada já? Para! Ele, nesse ponto aí, ele foi bem, ele foi humilde, admitiu. Eu ia falar dos países europeus, Maurício, é isso mesmo. O Peru, que é um país aqui do lado nosso, caiu 27%. Mas eu ia falar dos países europeus também, olha só. A Alemanha foi a que apresentou melhores resultados, menos 9,7, igualzinho ao Brasil. Né? O Brasil só tem resultados piores do que China, Índia e Estados Unidos. Isso não quer dizer que está bom. Agora, de quem é a culpa, que foi a pergunta que foi feita, na minha opinião, a culpa foi da briga entre os políticos. Briga entre governador, presidente, prefeito, governador falando uma coisa, presidente falando outra, aí polarizou, aí os 2 grupinhos começaram a fazer política do tipo, se o presidente falou que é para tomar cloroquina, eu não tomo. Se o governador falou que é para ficar em casa, eu não fico. E aí ficou essa briga entre a população, não se uniu, e quando não há união, dá essa loucura toda aí. Ou seja, a gente ia cair no PIB, óbvio, estávamos fechados, mas talvez pudéssemos cair um pouco menos. Essa é a minha opinião. E agora, já que vocês 3 discordaram de mim, vamos ver se nós 3 concordamos com a Leila, pelo menos, né? Vamos zerar a tela? Agora é minha vez de falar? Não, eu já concordei com você, só de medo de... Quem é o principal culpado, Leila, na sua opinião? Eu estou curioso. Gente, para mim ninguém é culpado, nós temos que parar de vitimismo. É uma coisa tão infantil, querer achar o culpado. Para mim ninguém é culpado, aconteceu um susto. Todo mundo levou um susto grande e o mundo inteiro levou esse susto. Então não tem culpa aí. O que eu acho legal é que todos os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ricos, pobres, todo mundo levou o mesmo susto, está todo mundo inseguro. Então, se o deputado, se o vereador, se o presidente, se o governador está assustado, toma uma decisão, depois diz, toma, manda isso, manda aquilo, é porque todo mundo está vendo uma situação muito nova, muito irreverente, muito maluca. Deus foi muito criativo, nossa senhora, eu adoro filme de ficção científica. Eu jamais vi um filme, ninguém imaginou uma coisa dessa. Isso aqui é uma coisa impressionante. Eu acho interessante que o planeta Terra estava correndo tanto, e todo mundo parou. E nessa parada, eu digo o seguinte, que a alma se encontrou com o corpo. Está todo mundo tomando mais consciência. E eu acho que por essa consciência, eu acho que não vale a pena procurar o culpado. Vale a pena ver o que cada um de nós tem que aprender para poder fazer esse novo normal ou esse novo agora. Essa é a minha opinião. Muito bem. Ela Leila, chamou todos nós de criança aqui, ó. A Leila conseguiu 2-1 aqui. Bom, mas eu digo, Leila, que isso aí é um score fantástico. Considerando que todo mundo discordou de todo mundo, você teve 2 concordâncias com você, viu? Parabéns, viu?
Muito obrigado, Leila. Sempre muito inteligente. Vamos zerar a tela e vamos para a próxima questão aí, né? A gente está vendo aí, o Rio de Janeiro tem sofrido muito com os últimos governantes. Se você pensar, por exemplo, em governador do Rio, pensa nas últimas gestões aí, olha, eu vou dizer, o povo do Rio de Janeiro, o povo carioca, o povo fluminense tem sofrido muito na mão dos políticos. E agora nós temos mais um episódio dessa história, né? Que é o risco de impeachment tanto, né, do governador Wilson Witzel quanto do prefeito Marcelo Crivella. Então, eu queria perguntar para vocês aqui, né? Se nós fôssemos parlamentares, todos nós aqui do 4 em Pauta, como é que nós votaríamos sobre o impeachment do Wilson Witzel e do Marcelo Crivella? Vou perguntar para a Leila, porque se a Leila se candidatasse a qualquer coisa, eu já votava nela, já começava a dizer aí. Então eu pergunto para você, Leila, se você fosse parlamentar, minha querida Leila, como você votaria para os impeachments do Wilson Witzel e do Marcelo Crivella? Como você votaria? Gente, eu adoraria ser parlamentar nesse momento, porque eu sou autônoma e estou vendo o perrengue que é um parlamentar está com o salário dele garantido, né? Adoraria ser um parlamentar neste momento, né? Mas eu mandaria os dois para o impeachment, porque, gente, não dá mais, né? Eu estou aqui dos dois. Para mim, não é essa questão agora, é uma somatória de questões. E essa, para mim, eu não vou nem discutir. Tem que ir junto, vai para o fogo, vai para o impeachment. Eu votaria fora os dois. Perfeito, Leila. Leila botaria os dois, eu também concordo com a Leila. Bom, os dois aí discordaram. Escolhe quem você quer que fale. Você quer que fale quem agora, o Luiz ou o Aguinaldo, Leila? O Aguinaldo. Aguinaldo. Por que discorda, Aguinaldo? Eu tenho muitas reservas com esse lance de impeachment pelo seguinte. Nós tivemos 2 impeachments de presidentes no Brasil, o Collor e a Dilma. Eu particularmente fui a favor dos 2 impeachments, mas eu tenho um pouco de receio de que qualquer coisa vire impeachment. Por exemplo, o caso do Crivella, eu acho que é extremamente grave. Extremamente grave. Na minha opinião, o que o Crivella fez foi ter jagunço. Lembra jagunço das novelas que a gente assistia de antigamente? Ele tinha jagunço. Aqueles que só faltava, Leila, o cara usar aquele chapéuzão, aquela roupa lá, aquele coletinho de couro lá, e sair a cavalo atrás das pessoas. Então, realmente, isso é muito grave. A sensação que eu tenho que realmente é um negócio para impeachment. Do Witzel, eu acho que eu tenho algumas reservas, não sei, talvez precisaria avaliar melhor. Então, não estou dizendo que eu não votaria a favor do impeachment, eu só acho que tem que avaliar melhor e que é muito temeroso quando a gente começa a dizer que tem que impeachment todo mundo, porque daqui a pouco a gente perde a democracia por excesso de democracia. Essa é a minha opinião. E consegui 3 discordos aí do jeito que eu queria. Isso aí mesmo. Tem que ser polêmico. Vamos lá. Fala, Luiz Arthur Nogueira. Qual é a sua opinião que discorda de mim? Que eu já vou saber o que eu não devo fazer, aquilo que você falar. Na verdade, Aguinaldo, você reparou que a maior parte do tempo eu fiquei no talvez. Eu concordo com você que não dá para sair aprovando impeachment à torta direita. E aí é meu ponto de discordância com a Leila. Eu acho que o brasileiro está começando a levar muito na brincadeira essa história de impeachment. Impeachment é um negócio sério. Impeachment deveria ser o último recurso previsto na democracia. Quando nós tentamos de tudo, não deu, impeachment. Tá? Caso contrário, deveria mudar o nosso modelo de governo. Vamos para um sistema parlamentarista, que é mais fácil. Não deu certo, derruba o governante de plantão. Eu acho que não é assim, não. Acho, inclusive, Aguinaldo, que mesmo impeachment da Dilma, e olha que eu não tenho nenhuma ligação com a esquerda, nenhuma, zero. Até hoje eu não estou convencido de que o argumento formal foi o correto. Tá? Eu acho que ela sofreu impeachment por incompetência. Agora, a lei prevê impeachment por incompetência? Acho que não. Então, agora, em relação à pergunta, vamos ser objetivo aqui. Eu sou parlamentar, eu tenho que votar sim ou não para o impeachment do Witzel, sim ou não para o impeachment do Crivella. Das informações que eu tenho até agora, eu votaria sim para o impeachment do Witzel, porque me parece que está muito claro o esquema que havia de desvio de verbas na área da saúde, envolvendo, inclusive, o escritório da esposa dele, a primeira-dama. Então, aqui, assim, é batom na cueca. Salvo engano, a não ser que a justiça no futuro prove o contrário, para mim está muito claro que a esposa tinha participação, e isso, para mim, leva o Witzel a estar envolvido no esquema, portanto, ele tem que ser empichado por desvio de verbas. Ponto. No caso do Crivella, embora eu fique indignado tanto quanto você, Aguinaldo, essa truculência que ele tem de usar servidor público,
Eu até agora, de todas as acusações, eu tomei o cuidado de ler todas as acusações contra o Crivella, nenhuma me parece motivo suficiente para o impeachment. Atenção, isso não significa que eu aprove o Crivella. Eu, se fosse eleitor carioca, jamais votaria nele, jamais. Agora, o fato de eu não gostar dele não me dá o direito de aprovar impeachment por qualquer motivo, por discordância ideológica. Então, assim, eu fiz um levantamento. O que estão acusando o Crivella? De que ele favoreceu evangélicos numa reunião dizendo que iria furar a fila para que evangélicos fizessem cirurgia de cataratas antes dos demais moradores lá do Rio de Janeiro. Isso nunca foi aprovado. Então, não posso aprovar o impeachment por algo que não foi aprovado. Disseram que ele contratou evangélicos para a máquina pública. Bom, a lei proíbe, você tem que contratar só católicos para a máquina pública, também não acho que seja motivo. Disseram que ele é o grande culpado pelo déficit nas contas públicas do Rio de Janeiro. Desculpa, o Brasil inteiro está no vermelho. Se esse for critério para impeachment, então vai sobrar um prefeito no Brasil inteiro. E agora estão querendo impeachment dele por irregularidades quando ele foi ministro da Pesca da Dilma. Ok, se ele cometeu irregularidade lá no ministério, ele que seja condenado, preso, o que for, mas o que isso tem a ver com o mandato dele como prefeito? Tem nada a ver. Então, assim, eu não encontrei em nenhum lugar um argumento sólido para que o prefeito do Rio de Janeiro sofresse um impeachment, embora eu discorde da gestão dele. Então, em resumo, sim para o impeachment do Witzel e votaria não para o impeachment do Crivella. Tá bom? Bom, essa questão dele colocar funcionário público para fazer meio que uma campanha anti-imprensa, em consideração? Se isso é motivo de impeachment, a lei não prevê isso. Ou seja, pode, então? Não é que pode. Você pode reclamar, processar ele na justiça. O argumento é o seguinte: pega a lei do impeachment e vê se ela prevê o impeachment em caso de você atrapalhar a imprensa para trabalhar. Não tá na lei. E eu não posso ir contra a lei. Usar funcionário público, por exemplo, para fazer alguma coisa que é eleitoreira. Isso não tem problema. Então, mas aí é subjetivo, se é eleitoreiro, não é. Enfim, eu respeito o seu argumento, Aguinaldo. É que assim, eu não encontrei algo sólido, como no caso do Witzel, que é desvio de recurso. Desvio de recurso, para mim, acabou. O cara roubou dinheiro público, batom na cueca, impeachment. No caso do Crivella, eu não vejo isso, e vou ser bem sincero, e não vejo no caso da Dilma. Não vejo no caso da Dilma. Encontraram uma artimanha para tirar. Ela foi tirada por incompetência. E o impeachment não prevê retirar o governante por incompetência. Não prevê. Tá? E insisto, eu não tenho nenhum motivo para defender o governo Dilma. Ao contrário, eu tenho todas as críticas do mundo, do ponto de vista econômico, ao governo dela. Mas isso não me dá o direito de burlar a lei e encontrar uma brecha para votar impeachment dela. É só a minha opinião, é só por isso. Tá? Então, como a pergunta a gente tem que se colocar no lugar de parlamentar, eu acho que o parlamentar tem que ter responsabilidade. Eu entendo a posição da Leila, mas a posição da Leila aqui não é como parlamentar. É como uma brasileira que está cansada de tudo, dos políticos. Mas a pergunta não é você como brasileiro como votaria. A pergunta é você como parlamentar. E o parlamentar tem que ter responsabilidade. Aliás, a Câmara Municipal ontem vetou o impeachment, tá? Já derrubou mais um pedido de impeachment. O que mostra que, aparentemente, os vereadores também não estão encontrando os motivos, como eu também não encontrei. Tá? Ou não sabe. Bom, eu acho que Rio de Janeiro é terra de ninguém, gente. Politicamente. Bom, vamos zerar a tela aí? Vamos zerar a tela. Bom, deixa eu dar minha opinião aqui para vocês. Luiz, eu concordo plenamente com você quando você fala que nós usamos, às vezes, o impeachment como uma ferramenta inadequada. O Brasil tem usado dessa forma. Concordo com você no caso da Dilma, embora eu também seja extremamente crítico ao governo dela. Eu acho que ali buscou-se, né? Nós precisamos tirá-la. Agora vamos descobrir por quê, né? Foi mais ou menos essa a situação. Agora, o que me preocupa muito no Brasil, eu já vou responder como eu votaria como parlamentar, é que, na verdade, essa questão do impeachment tem sido muito usado como moeda de troca. O que vai definir se alguém vai ser impeachado ou não é se ele fez algo errado ou algo certo. É o quanto ele tem de apoio no Congresso, o quanto ele tem de apoio nas câmaras legislativas. E aí, as pessoas começam a ficar trocando isso por dinheiro, por cargo. Resumindo, o impeachment, ao invés de ser uma ferramenta que
seria usada para tirar as pessoas do poder porque estão fazendo isso, usando o poder de forma inadequada, ela acaba virando uma ferramenta de manutenção do poder a partir da moeda de troca, coisa que nós estamos vendo em várias esferas e já vimos isso acontecer, né? Então essa é a grande questão que eu vejo hoje. Eu acho que tem que ter, sim, uma mudança nesse formato de governo e uma mudança na política. O Brasil falou tanto de deixar a velha política para trás e fazer a nova política, e o Brasil se mergulha cada vez mais na velha política. Cada vez mais nós vemos as coisas antigas acontecendo nesse país, sabe? Então, como eu votaria? Eu votaria a favor do impeachment dos dois. No caso do Witzel, eu não tenho o que questionar mais, acho que o Luiz já deu todos os argumentos, concordo com a Leila, que a gente tem que, sabe, colocar um ponto final. Como parlamentar, o Luiz disse que ela agiu como, sei lá, como uma cidadã cansada de tudo. Mas eu, se fosse parlamentar, eu estou representando o cidadão, por isso eu agiria dessa forma também, tá? E no caso do Crivella, tem improbidade administrativa, mau uso de recursos públicos, você gastar R$90 mil por mês para calar a boca da imprensa sobre atendimento no hospital é algo inadmissível. Você está fazendo duas coisas absurdamente ridículas. A primeira é calando a imprensa e a segunda não dando para as pessoas que estão maltratadas dentro do hospital o direito de reclamar sobre um atendimento pelos quais elas pagam através do seu imposto. Por isso, eu sou a favor, nesse caso do impeachment, mas sou a favor também de uma mudança de governo para que isso não continue sendo usado como uma ferramenta de troca na máquina pública. Muito obrigado, 3 concordam, então agora já estamos zerados. Eu tive 3 discordam e 3 concordam, Leilo, tá tudo certo aqui, né? Vamos então. Sabe que você foi o único cara que fez a Leila concordar. Eu achei que ela não tinha essa tela, porque ela discordou de todo mundo até agora, né? A primeira vez que ela concordou. Ele concordou comigo, porque ele vai mandar, vai chamar todo mundo. Não está certo, estamos juntos, né, Leila? Legal. Vamos zerar aqui as telas e agora a gente vai continuar aqui na posição de governante, né? A gente estava parlamentar, vamos nos tornar governantes agora. Chegando o feriadão agora, para você que está assistindo a gente no lançamento, né? Feriadão prolongado, 7 de setembro, sábado, domingo e segunda. Pessoal louco para não ir trabalhar e ficar em casa. É assim ou não? Tem gente que tá tudo para ir trabalhar, tem o pessoal que está trabalhando em home office, né? Mas é fato que muita gente nesse feriadão deve pegar a estrada rumo ao litoral. Nós vimos isso na semana passada já aqui no estado de São Paulo, as praias lotadas, e esse cenário deve se repetir nessa semana, nesse feriado prolongado, o que vai fazer com que as pessoas estejam novamente aglomeradas, sem máscaras e tudo mais. Então eu queria perguntar o seguinte, começar com você, Aguinaldo. Aguinaldo Oliveira, se você fosse governante, o que você faria para inibir a lotação nas praias? Ou você deixaria a lotação? Ou o que você faria para inibir essa lotação, Aguinaldo Oliveira? Aí é um paradoxo, né? Porque se há o direito de ir e vir, todo mundo tem o direito de ir à praia. Se a praia está aberta, todo mundo tem o direito de ir à praia e é complicado não ir. Agora, o que eu faria se eu fosse governante? Eu limitaria através de um decreto, o uso da praia. Por exemplo, pelo que eu entendo, pelo que eu li, as praias estão disponíveis para esportes individuais, né? E não para você sentar na areia e se estabelecer ali. Então, eu coibiria isso, eu colocaria guarda municipal ali para não deixar as pessoas paradas, tomando sol. Guarda-sol, por exemplo, guarda-sol não pode. Toalha estendida? Não pode. Cadeirinha? Não pode. Na minha opinião, eu faria isso. Por quê? Porque aí eu permitiria o uso da praia de uma maneira regular, as pessoas podem tomar banho de mar, elas podem praticar o surf, elas podem correr, só não pode gerar aglomeração, porque o que gera aglomeração não é o cara que está lá na água, entra, sai, vai surfar. O que gera aglomeração são as famílias que vão utilizar a praia como um momento, como uma forma de passar o sábado, de passar o domingo ali na areia. Eu acho que aí não está na hora ainda. Mas também é um pouco de bom senso. O que o governante pode fazer? Limitar a ocupação de hotéis, eu acho que é importante limitar, mas eu acho também que é importante não fechar hotéis mais nesse momento, que já passou da hora, vai quebrar realmente mais do que quebrou, daí o PIB de 9,7 vai para não sei quanto, né? Eu acho isso. Agora, eu acredito que as pessoas estão muito preocupadas com praia e esquecem de uma outra coisa mais grave, que é, por exemplo, o transporte público. Quer dizer, praia não pode lotar, mas transporte público está lá, que nem lata de sardinha. Praia não pode lotar, mas para a pessoa poder chegar ao ambiente de trabalho dela, transporte público reduzido lota.
Então, eu acredito que o governante ele deveria estar preocupado com um outro tipo de coisa que daria para a população um pouco mais de bem-estar e, consequentemente, a capacidade dela raciocinar um pouquinho melhor, dela tomar melhores decisões e de ter mais bom senso. Acho que o bom senso é a chave de tudo. E, de novo, eu falo, sabe por que o brasileiro não tem bom senso? Porque os próprios líderes nossos, que eram as pessoas que deveriam estar dando exemplo, não estão brigando entre elas. E eu consegui aí o quê? 2-1. É bom, o Luiz discordar de mim já é normal, então eu nem considero isso mais. Vamos deixar ele falar, vai. Fala, Luiz Arthur Nogueira, cadê você? Ah, você está aqui. Fala, Luiz. Vamos zerar as telas? Ô, Aguinaldo, o senhor é muito injusto, porque eu fiquei no talvez a maior parte do tempo. Mas depois você botou um X, que adianta? No final a gente tem que posicionar, né? No final a gente tem que... Então, sempre contra. Essa regra, esse programa que você criou aí, essa regra... A regra que você criou. A regra autoritária que você criou, né? Que nos impede de ficar no muro. Ô, Leila, eu quero te pedir desculpas, você é nossa convidada aqui, tem que aguentar esses caras discutindo sobre a regra do programa. Você me desculpa, viu, Leila? Eu, como seu host... Quero pedir desculpas a você, viu, minha querida? Na verdade, eu estou brincando porque assim, o legal do programa é isso. No final, você tem que dizer, mesmo que seja 50,1% de discordância, 49,9% de concordância, você tem que se posicionar. Foi o meu caso. O que eu concordo com o Aguinaldo? Essa incoerência dos governantes que acham bonito lotar transporte público e querem impedir a aglomeração na praia. Eu acho que tem que impedir as duas coisas. Porque senão, como é que você conscientiza a população? Você fala para o trabalhador o seguinte, ó, segunda a sexta, trabalhador, você usa o meu ônibus municipal lotado. Aí no fim de semana, no teu lazer, você não vem aglomerar na praia não, viu? Porque ó, é incoerente. O que eu defendo é coerência. Agora, o que eu acho? A gente precisa usar um pouco a inteligência. Eu não acho que a gente vai resolver botando exército na rua, botando 200 mil guardas civis metropolitanos para dar cacetada na pessoa que coloca o guarda-sol. Então você tem que investir em campanha, você tem que conscientizar as pessoas a usar máscara. A lei prevê multa para quem não usa máscara. Que coisa melhor que funciona no Brasil do que multa? Bateu no bolso, é só ir na praia, antes de se preocupar com a aglomeração, multa cada pessoa que estiver sem máscara. Você vai ver como se resolve o problema, no estalar de dedos. Então não dá para comprar uma briga botando exército, no exército no sentido figurado, não adianta, não adianta. Tem que aplicar a lei. Se a lei prevê multa para quem não usa máscara, vou multar quem não usa. Agora, essa questão de máscara, o Aguinaldo, eu acho um tema bem interessante, de máscara, não, desculpa, de praia, porque no Brasil as praias são muito diferentes. Tem praia com amplo espaço de areia, o que facilita a não aglomeração, e tem praia que é um filetinho de areia. E aí, é óbvio que é uma praia que é muito apertada, a aglomeração é maior. Então, assim, eu acho que é uma posição muito complicada você dizer o seguinte, olha, aqui pode, aqui não pode. Vai depender muito de cada região, cada realidade local, de como está a pandemia. Mas eu, particularmente, apostaria muito na campanha e no cumprimento da lei em relação às máscaras, né? Se você fizer cumprir as máscaras, já vai resolver uma boa parte do problema. Mas reconheço que, como governante, não é uma situação fácil. E queria, para finalizar, sem desviar do assunto, queria lembrar ao nobre prefeito de São Paulo que ele até hoje não reabriu os parques nos fins de semana, nem no feriado. Sabe o que ele vai fazer? Com que o paulistano que não consegue ir no parque vai descer a serra e ir para a praia, para aglomerar na praia. Parabéns, prefeito, você é um gênio. Você empurra o problema para o litoral, para os prefeitos de lá, né? Empurra o pepino para quem não tem nada a ver com isso. Parabéns. Você é genial. Você lota o ônibus durante a semana e impede o paulistano de ir no parque e ele vai para a praia. Parabéns, sucesso. Muito bem. Eu vi que o Maurício oscilou bastante entre concorda e discorda, que gera uma dúvida aqui, né? O Aguinaldo concordou e a Leila discordou. Então vamos zerar a tela e ouvir a Leila. Imagine a Leila prefeita de uma cidade com praia, no litoral. Leila, o que você faria para impedir a aglomeração de pessoas na praia, Leila? Pode zerar a sua tela antes de responder. Vamos lá. Não, deixa eu zerar a tela, que é muita coisa para fazer nesse programa aqui. Não vou nem pagar um cachê para a gente vem de graça ainda. Estou achando esse negócio muito esquisito. Olha, eu acho engraçado porque estão querendo, tem ideias na Europa de fazer aplicativos, mas na realidade podia até se fazer um monte de coisa, podia até poder decidir por signos quem entra na praia, quem não entra. Mas eu vou falar uma coisa séria. Você quando vai num restaurante, o restaurante está cheio, o que você faz?
Você espera a sua vez de entrar? Você ou vai procurar outro restaurante? A mesma coisa, chegou a praia, tá cheia, vai procurar outra praia e não enche o saco. Pelo amor de Deus. Eu acho que o problema não é do governante, é da consciência das pessoas. Enquanto o brasileiro não perceber que ele faz parte do negócio, que nós todos estamos juntos no mesmo jogo, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ah, quer ficar no restaurante cheio? Vai comer o quê? Vai comer... Não é verdade? Eu acho que é isso aí. Ah, povo danado. Parabéns. 3 concordam. Todo mundo concordou, eu ganhei. Nossa, eu seria eleita aqui, né? Tô achando ótimo. Eu voto na Leila. Agora, sabe uma coisa muito interessante, Leila? Que você falou aí uma coisa que é verdade, né? Se não tiver a consciência das pessoas, você pode ter tudo e a gente não vai resolver nunca nenhuma situação. É uma grande verdade isso, né? E não, você sabe que eu estou muito preocupada porque ontem saiu nas reportagens voltando a ter contaminações na Espanha, na França, na Europa toda, porque as pessoas amolecem, descuido, e daí o que acontece, né? E aqui no Brasil o pessoal não está muito consciente, o pessoal está brincando. Vamos ver o que vai acontecer depois do dia 7 de setembro. Pelo amor de Deus. Perfeito, Leila. Bom, acho que falta só a minha opinião aqui. A minha opinião. Pode encerrar o programa já. Pode? Eu acho que depois do que a Leila falou, eu acho que a gente podia encerrar mesmo, porque ela falou e eu concordo plenamente com ela. Já podemos encerrar. A Leila arrebentou. Gente, eu concordo plenamente com a Leila nesse sentido de que a gente precisa ter a consciência, e isso passa pelo caminho que o Luiz trouxe, que é a questão das campanhas e tudo mais, para a gente conscientizar as pessoas e tudo mais, as multas e tudo o que o Luiz falou aí. Eu só vou discordar com vocês em alguns pontos, né? Eu acho que não dá para a gente fazer um comparativo entre ir para a praia e ir para o transporte público. Eu concordo que o transporte público não deveria estar lotado, que deveriam ter medidas para evitar isso, eu concordo plenamente, mas acho esse comparativo tão pobre, no seguinte sentido, agora fica todo mundo bravo comigo quando eu falo que é pobre. Por quê? Porque você está comparando uma atividade essencial para a sobrevivência, que você ir para o trabalho, com uma atividade de lazer que pode esperar janeiro do ano que vem, sabe? Eu acho que não é uma comparação adequada na minha visão, tá? Então é só por isso que eu discordo. E, bom, eu até traria uma sugestão aqui, eu vou falar de uma experiência. O meu pai, ele tem 75 anos, ou seja, ele é do chamado grupo de risco, embora eu não concorde com isso. Todo mundo é grupo de risco, mas teoricamente ele é do grupo de risco. Ele mora numa cidade litorânea chamada Peruíbe. E eu falei com meu pai agora essa semana, e ele falou para mim assim, que ele não está indo em nenhum comércio de Peruíbe, porque na semana passada a praia ficou lotada, e a mesma pessoa que atende no açougue, ela faz um bico lá na praia, no quiosque da praia. E essa pessoa teve contato com um monte de gente, agora está no açougue. E aí vai ter contato com ele. Então, veja como isso se multiplica, né? Essa multiplicação é uma coisa muito perigosa. E isso pode fazer o que nós ouvimos a Leila falar, essa recontaminação que acabou acontecendo em vários países ali atrás. Nós estamos numa curva descendente. Então, agora, vocês vão até estranhar, Luiz vai agora até assustar. Eu concordo que é um momento de abertura de comércio. Nós já estamos aqui no estado de São Paulo, numa curva decrescente. Eu não seria coerente com tudo que eu falei nesse programa se eu fosse contra isso nesse momento, porque eu sempre disse que o grande problema era a indisponibilidade de leitos e a curva ascendente. Agora nós temos leitos disponíveis e curva descendente, é hora de abrir. Então, por que não aproveitar a estrutura da praia e ajudar o comerciante da praia, que é o cara do quiosque, dizendo o seguinte: você pode colocar, como os restaurantes têm mesas à distância, você pode colocar guarda-sóis a tantos metros de distância e receber o seu público aí. E quem for para a praia vai ter que estar no guarda-sol do cara do quiosque, que é o jeito de controlar. Ah, mas aí você não vai fazer aquele cara que não pode pagar o quiosque. Esse cara que não pode pagar o quiosque fica em casa por enquanto, espera termos uma condição melhor para estar nessa praia. Eu acho que onde nós temos estrutura para receber pessoas e garantir o distanciamento, somado às multas e à conscientização, nós vamos por um caminho bom. Combinado? Essa é a minha posição. Consegui 3 concordos aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E com isso, olha só, 3 concordam, opinião de Leila, e ainda estou virando amigo de novo do Luiz Arthur Nogueira, e o Aguinaldo é um cara que eu gosto, eu tô conta ganha. Não, sem beijo, sem beijo. Você ficou emocionado agora, né? Eu percebi que você mudou o tom da sua voz. Eu fiquei emocionadíssimo. Toca aqui, brother. Nóis, aqui, ó. É nóis, isso aí. É nóis, Valeu. É isso aí. Muito bem, é isso aí. Vocês acham que nós deveríamos ir para o quadro sim ou não agora? Respondam para mim na tela, sim ou não? Nós deveríamos ir para o quadro sim ou não? Vocês acham que sim ou não? Ó, peguei todo mundo de surpresa, ninguém estava com a tela preparada aí. Sim? Então roda a vinheta, quadro sim ou não?
Esse aqui é o quadro sim ou não. A pergunta é objetiva. Quem faz é você que assiste o 4 em Pauta através do nosso e-mail, pauta@4empauta.com.br, ou mandando um vídeo também, como nós recebemos aqui. E, claro, nós recebemos muitas perguntas também por e-mail, então nós vamos prestigiar quem mandou por e-mail também. E-mail ou vídeo para pauta@4empauta.com.br. A pessoa responde sim ou não, né, através aqui da plaquinha. Um argumenta e os outros não têm contra-argumentação. Maurício, vamos só lembrar o pessoal para se inscrever no canal. Você que está pela primeira vez aqui no chat com a gente, ou que está assistindo o 4 em Pauta pela primeira vez, já se inscreva no canal. Tem um botãozinho aí de compartilhar. Você compartilha com todo mundo que você conhece, aquela tia lá de Piracicaba, sabe? O pessoal lá que você conhece lá da faculdade, compartilha e aí você manda a sua perguntinha também. Exatamente. Quando nós chegarmos a 1 milhão de inscritos, nós vamos fazer o programa com nudes, todos com nudes. Então, não grava isso não, hein? Sacanagem. Não, e o interessante é que nem eu, nem Luiz Arthur, nem Maurício vão participar desse programa, né? A gente vai trazer aí algumas celebridades para poderem participar. Nude, só aparece a cabeça. Não faz diferença nenhuma, Leila. Não faz diferença nenhuma. Eu já estou de nudes aqui o tempo inteiro. Né? Quem pegou aí? Tem alguém que tem uma pergunta aí para fazer? Eu tenho uma aqui. Vamos lá. Maurício, Maurício não, vou fazer essa pergunta aqui para o Luiz Arthur, que acho que é mais a cara dele. Com a saída do Deltan Dallagnol da Lava Jato, Luiz, nós veremos o fim da Operação Lava Jato? Quem pergunta isso foi o Hugo Vanderberg, lá de São José dos Pinhais, do ladinho de Curitiba. Acho que ele é aquele cara que fica lá fazendo a conferência da Lava Jato lá pertinho. Sim ou não, Luiz? Vamos lá, todo mundo colocando na tela, hein? Todo mundo, se acaba a Lava Jato ou não com a saída do Deltan Dallagnol. Muito bem. Estou em minoria aqui, então eu vou rapidamente argumentar e um de vocês três fique à vontade para contra-argumentar nesse caso, acho que seria relevante. Minha posição é muito simples. Na minha opinião, há claramente uma tentativa que parte de Brasília de uma forma geral, tá? Do Supremo, do Congresso, do governo federal, de acabar com a Lava Jato. A Lava Jato atrasou tanto a vida dos políticos que eles não têm interesse que ela continue. E essa saída do Dallagnol, na minha opinião, ela é simbólica. Ela vai acabar a Lava Jato. Não é que acaba da noite para o dia, ele saiu, no dia seguinte acaba. Mas daqui 6 meses a gente volta a conversar. Anotem aí, a partir de agora a Lava Jato não vai ter mais nenhuma operação relevante, a gente não vai ver nenhum algo midiático no bom sentido, assim, de mostrar para a sociedade que quem rouba paga. A partir de agora a gente vai ver a Lava Jato minguando, até uma hora que ela cai no esquecimento e acaba. Esse vai ser o efeito prático na saída de um dos símbolos da Lava Jato. Lembrando que agora sai o procurador. E antes já saiu o juiz, que é o Sérgio Moro. Então agora a Lava Jato, do ponto de vista prático, acabou de vez sim. Bom, vocês três disseram não. Quem quer argumentar aí? Eu acho que é um retrocesso acabar a Lava Jato. Eu acho que nós não merecemos isso no Brasil. E por isso eu acho que não vai acabar, porque tem outras forças que vão acontecer. Para mim, o Moro era a grande representação da Lava Jato. Ele saiu e não aconteceu nada. Então, eu acho que o Brasil tomou uma posição e eu acho que vai acontecer alguma coisa para poder reverter esse negócio. Para mim é um retrocesso e não é possível. Eu não posso achar que isso vai acontecer. Seria dar tiro no meu pé. Não nem admito que isso possa acontecer. Nem você, nem o povo, né? Eu acho que nem o povo vai admitir que isso aconteça. Vai haver uma cobrança para essa continuidade. Muito bem, Leila. Concordo com você. Eu endosso o que Leila falou, por isso a minha posição é igual à dela. Muito bem. Zerar aqui a tela, eu tenho aqui uma pergunta aqui também. Ó. Essa pergunta vai para quem? Deixa eu ver aqui. Ó. Vai para o Aguinaldo. É, na verdade, um vídeo. Podemos colocar o vídeo já? Não tem vídeo? Então vai lá, Enzo. Cadê o vídeo? Olá a todos do 4 em Pauta. A minha dúvida é a seguinte. Vocês acreditam que a não exigência do alvará para o microempreendedor individual é uma coisa boa? Sim ou não? É a Rosimari de Campinas, né? Então vamos colocar aqui se é bom ou não. Eu acho
Muito bom. Pelo seguinte, eu acho que tudo que diminui a burocracia é bom. Aí vai falar assim, mas também abre espaço para fraude. Gente, MEI foi criado justamente para desburocratizar. E você cria um negócio para desburocratizar a possibilidade do cidadão trabalhar. Lembrando que empresário não é só Abílio Diniz, empresário é o professor de inglês, empresário é o dono da banquinha de frutas. Esse cara também é considerado empresário no Brasil, então não pode ter uma burocracia igual para o Abílio Diniz e para o cara da banquinha de frutas. Tem que liberar sim. Agora, vocês já perceberam? Campinas, que é a cidade dela, a burocracia que é para tirar um alvará. Eu lembro quando eu trabalhava em Campinas, eu cheguei a ficar 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, para conseguir tirar um alvará com toda a documentação correta parada na prefeitura. E a prefeitura tem uma regrinha que é a seguinte, enquanto você não tem o alvará, que você tem só o protocolo, você não pode trabalhar. E aí, quem que aguenta um negócio desse aí? Então, sou a favor da liberação, sim. Agora, vamos só lembrar uma coisa. Campinas, por exemplo, não liberou o alvará. Você, MEI, continua tendo. Isso é uma questão de cada prefeitura. Ela deve ter visto uma notícia de São Paulo e fez essa pergunta. Campinas, não. Campinas ainda tem que ter o alvará para o MEI, só que não paga. Essa é a diferença, não paga. Antes pagava em torno de 500, 600 reais, agora você tem que fazer a mesma documentação, porém não paga. E um outro detalhe, essa documentação pode ser online. E o questionamento que eu faço é o seguinte, até esses dias atrás, não podia facilitar online, tinha que ser tudo lá no balcão do portal do empreendedor, acho que esse é o nome que tem lá. Agora veio a pandemia, tudo é possível online. Olha, você vê como que são as coisas? Por que não era possível antes? Simplesmente porque não tinha boa vontade política. Então vamos liberar tudo aquilo que a gente puder, facilitar para o microempreendedor individual, vamos facilitar que a gente está gerando emprego e está gerando renda. Essa é a minha opinião. Obrigado, Rosimari. Ok, vamos. Acho que todo mundo pôs sim aqui, né? Alguém quer fazer um comentário breve? Eu gostaria de fazer um comentário. Eu morei uma época, um pouco tempo na Espanha e fiquei impressionada. Eu fui no banco para fazer conta no banco, abrir a conta no banco, você não precisava de nada, mostrava o seu passaporte. Para alugar um apartamento, você mostrava o seu passaporte. Para eu fazer palestra lá, não precisava nem de contrato. O cara falava que ia pagar, pagava e ia no dia. Eu falei, gente, mas aqui é tudo tão fácil. Por quê? Porque a gente acostumou com essa complicação do Brasil e a gente acha normal, tudo complicado, tudo cobrar, tudo uma dificuldade. Então, nós temos que ampliar a nossa percepção e ver que não precisa ser assim como é aqui. Então, isso é ótimo já ter, você foi a pandemia que trouxe isso, já ter liberado esse negócio, porque facilita, isso é desenvolvimento. Falei, é isso. Ô, Leila. Sabe, Leila? Eu acho que a Leila, ela trouxe uma percepção importante que no Brasil se cria dificuldade para vender facilidade, né? Tudo é para cobrar imposto, sabe? Então, o licenciamento do carro, por exemplo, que em tese seria para ver se o carro está legal, está bonito, se está andando direitinho, você não precisa mais levar o carro para fazer vistoria, você só paga o licenciamento. Ou seja, o grande lance no Brasil é pagar. Depois as pessoas reclamam que tem corrupção, que o sujeito paga para obter uma facilidade aqui. O grande lance é pagar, o governo institui isso. Então, essa também é meu desabafo aí. Legal. Perfeito. Mais alguma pergunta aí? Alguém pesca alguma? Eu acho que tem uma para você aqui que eu tinha visto, Maurício. Espera aí, só vou dar uma olhadinha aqui. Mas tem uma para você. Aqui, ó. Aqui, ó. A Anvisa fez bem em recuar quanto à retenção da receita para a compra da ivermectina. Para quem não sabe, a ivermectina é a nova cloroquina. Tem um monte de gente que toma ivermectina para não pegar Covid, tá? Essa pergunta foi da Célia Santos de Osasco, São Paulo, aqui pertinho de São Paulo. Vai lá, Maurício. Ela pergunta se a Anvisa fez bem em recuar quanto à retenção. Ou seja, agora não precisa mais reter, é isso? Só para entender, ela nunca foi necessária, porque ele é um remédio inofensivo, é um vermicida, né? É um remédio para verme. De repente surgiu essa ideia de que ela pode evitar o Covid, um monte de gente foi para as farmácias comprar, a Anvisa colocou uma regrinha lá. Então tem que reter receita. Tem receita, compra, não tem, não compra. E agora a Anvisa recuou. Então a pergunta é se está certo ou não. Fez bem ou não? Não, na minha opinião, a Anvisa não fez bem em recuar. Deveria manter a retenção da receita. Só uma coisinha, Maurício. Vamos só esperar o Luiz e a Leila colocar na tela. Tá. Pronto. Ok. E eu vou dizer por quê. Primeiro, eu sou totalmente contra qualquer tipo de automedicação. O brasileiro tem essa mania de automedicar. É uma coisa muito comum aqui.
E eu me lembro que eu ouvi de um médico, ainda do médico de família, antigamente, quando eu era criança, falou para minha avó uma frase que eu nunca esqueci. Remédio nada mais é do que um malzinho para combater um malzão. Ou seja, não existe remédio que faz bem. O remédio ele sempre faz algum mal, só que às vezes ele combate algo maior do que o mal que ele provoca primariamente. Em outras palavras, na relação custo-benefício, vale a pena você tomar porque você vai ter uma consequência, um efeito colateral que vale a pena no combate a alguma coisa. Quando um remédio vira modismo, como é o caso da ivermectina, tem que ter receita sim, porque as pessoas começam a comprar e começam a se automedicar e ter os efeitos colaterais. E mais do que isso, é uma proteção à economia da pessoa, ao bolso dela, porque ela vai gastar um dinheiro com algo que talvez ela não use e que não faça bem nenhum para ela. Então, a retenção da receita, ela é fundamental para que a pessoa não se automedique e para que não jogue fora o seu dinheiro com uma medicação que não tem nenhuma comprovação de que funcione, né? E mais do que isso, tem muitas pessoas que precisam tomar medicações e que às vezes não encontram. Por quê? Porque a grande população vai lá e compra de forma preventiva. Aconteceu com a hidroxicloroquina. Eu tenho uma amiga que faz tratamento de lúpus, ela toma a hidroxicloroquina há muitos anos e ela, pela primeira vez, não encontrou nas farmácias porque um monte de gente que não precisava comprou. É por isso que eu sou a favor da retenção de receitas em medicamentos que estão em momentos de modismo, tá? Tivemos aqui 3 nãos, o Aguinaldo um sim, se quiser comentar um pouco, Aguinaldo, e Leila também, se quiser falar, fique à vontade. Eu vou falar, deixar a Leila fechar, pelo seguinte, eu sou a favor da retenção da receita no caso da hidroxicloroquina, ivermectina, em função dessa compra desenfreada, mas a pergunta foi se a Anvisa fez bem em recuar, e sim fez bem em recuar, porque já deixou de haver essa correria às farmácias em relação à ivermectina, porque passou essa onda de que a ivermectina está resolvendo todos os problemas, entende? Porque por esse raciocínio do Maurício, nós deveríamos manter a receita para sempre. E então teríamos que fazer isso para todos os outros medicamentos os quais não são necessários a receita. Então eu acho que no boom do modismo, a Anvisa fez certo, foi lá, exigiu receita, mas existe um trabalho enorme também em relação a esse negócio da retenção de receita, e agora, a hora que o problema maior passou, assim como os prefeitos já recuaram em relação ao fechamento do comércio, a Anvisa recuou também em relação... Mas, Aguinaldo, eu não sei, você tem dados para dizer isso, que recuou o ivermectina? Porque a última informação que eu tenho é que isso não recuou. Você tem dados? De onde você tirou essa informação? Não, eu não tenho dados, mas essa é a informação da Anvisa. Então, a partir da informação da Anvisa, que alegou que recuou em função disso, eu estou acreditando na Anvisa, só isso. Ah, entendi. É porque a Anvisa está indexada em certos interesses, né, atualmente, né? Bom, aí já são outros 500, né, Maurício? Eu estou pelo raciocínio. Ok. Por enquanto não tem dados, eu fico no não também. Vamos esperar os dados, né, Maurício? É isso aí, Leila. Perfeito. Muito bem, vamos zerar. Vocês viram que eu mudei, né? Eu estava em não, o Aguinaldo me convenceu a mudar para o sim. Olha, que isso é um momento histórico, né? Mudar a opinião do Turrão, do Luiz Arthur Nogueira. Se o remédio não faz mal, a retenção só fazia sentido naquele momento do oba-oba. Se de fato a Anvisa... E, embora a Anvisa esteja cada vez mais politizada, eu tenho que acreditar na Anvisa, por enquanto é o órgão que temos, se ela está dizendo que não há mais esse temor de faltar remédio, que o remédio não faz mal para ninguém, por coerência tem que parar de exigir receita, porque senão, daqui a pouco a gente vai exigir receita até para remédio para dor de cabeça. Embora eu concorde com o Maurício, e que o brasileiro adora se automedicar. E aí, você sabe o que eu estava refletindo, enquanto o Maurício falava, vocês perceberam que nesse programa a gente disse que o brasileiro não tem bom senso, se automedica. O brasileiro não tem bom senso, vai na praia e aglomera. O problema é o brasileiro, né? Eu estou quase desistindo do brasileiro, realmente. Infelizmente. E a gente reclama dos políticos, e quem vota nos políticos também que estão lá é o brasileiro. Aquele slogan melhor do Brasil brasileiro, acho que está caindo por terra, né? Acho que já caiu. Agora, só para a gente encerrar esse assunto e para o próximo, para a gente não estender demais. A questão de não fazer mal é muito subjetiva, porque qualquer medicação
pode ter um efeito colateral gravíssimo. Quando você fala de ivermectina, você está falando de uma medicação que pode gerar problemas seríssimos intestinais nas pessoas e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sou da opinião de que deveríamos conscientizar a população e reter receitas, sim, em vários casos, inclusive em casos que hoje não são retidos. Combinado? Bom, basicamente é isso que eu penso. E agora, vamos para o nosso próximo quadro, é o desafio 4x4. Roda a vinheta. Que vinheta? Não tem vinheta esse quadro? Não, você não sabe. O problema é o que aconteceu? Ninguém tem dinheiro para pagar a vinheta mais agora. A gente trocou o quadro e o negócio ficou... Vai ter que fazer vaquinha virtual aqui. Tá bom. A Leila já reclamou que não teve cachê para vir aqui hoje, não tem vinheta, então eu vou fazer o seguinte, o cachê da Leila eu não posso pagar porque é muito caro, mas a vinheta eu posso fazer para a próxima semana, combinado? Tá feito. Vamos então para onde, Maurício? O desafio? Aqui, ó, desafio. Vai lá, é a primeira vez que eu estou participando desse quadro aqui. A semana passada eu não estava quando ele estreou. Quem é que alguém começa a falar? É assim que funciona? Isso. Alguém propõe um desafio. Quem quer começar aí? Propõe aí, Luiz. Qual que é o seu desafio? Então, o meu desafio aqui, atenção, meu desafio é gastronômico hoje, hein? Alta culinária. Quando você está com aquela fome terrível, né? Louco por um junk food, o que você prefere? Pizza ou hambúrguer? Vamos lá, opinando, pizza ou hambúrguer? Olha só, eu escolhi hambúrguer. Ó, eu vou então argumentar e alguém pode contra-argumentar. Por que eu prefiro hambúrguer? Na verdade, eu amo pizza. Aqui, na verdade, se eu pudesse, eu comeria os dois. Mas eu no fundo, eu sou carnívoro. Então, entre uma pizza e um hambúrguer... É claro que eu tô falando de hambúrguer de qualidade, tá? Não tô falando aquele hambúrguer do Mzinho, não, hein, pessoal? Tô falando hambúrguer, né? Então, entre hambúrguer e pizza, eu fico com hambúrguer. E vocês, por que vocês gostam mais de pizza? Leila, por que você come pizza, Leila? Duvido. Eu não como nem hambúrguer, nem pizza. Eu não como nada que tem farinha, que tem trigo. Mas nessa altura do campeonato, eu tive que pedir uma pizza. Mas eu tiraria as bordinhas e aquela massa bem fininha, que é quase um papel, sabe? Porque daí dá para comer. Gente, mas não tô comendo massa. E vocês dois que são acima do peso aí, por que vocês comem pizza? Falou com você, Maurício. Acima do peso. Sou eu mesmo. Na verdade, a minha resposta é muito simples, é que eu não posso ter duas telas. Eu, na verdade, queria uma pizza de hambúrguer, em cada pedaço um hambúrguer, entendeu? É isso que eu queria mesmo. Mas é porque pizza, para mim, é imbatível. Para mim, é a melhor comida que existe, uma pizza bem feita. Não existe comida melhor do que pizza, é a minha comida preferida. Ah, e eu você, gosto Guina, bastante. você que se acha magro. É coisa de criança, Eu adoro mas pizza, adoro adoro pizza. hambúrguer. Comendo hambúrguer, como é que vai ser magro? Impossível. Ó. Eu adoro pizza, adoro hambúrguer. O grande lance é o seguinte, a pizza, a gente geralmente come com mais pessoas, né? Então eu gosto dos amigos junto com a gente também, então é por isso que eu preferi pizza. Mas gosto de hambúrguer. Vou fazer bem, talvez eu vá para hambúrguer que dá para comer sozinho, hein? Agora fiquei na dúvida, hein? Antissocial. Eu vou para minha pergunta aqui. Vamos zerar a tela? Vamos zerar a tela, como quiser aqui. Isso. É o seguinte, se você fosse viajar hoje para uma praia da Bahia ou praia de Santa Catarina? Bahia, Nordeste ou Sul, Santa Catarina? Na tela. Olha só, Maurício, o Aguinaldo defendendo aglomeração nas praias, hein? Acabamos de debater. Não, pelo contrário. Praia longe. Lá não tem. Sul da Bahia não tem aglomeração, querido. Eu vou para a Bahia pelo seguinte, eu gosto de calor, eu gosto de água quente e eu gosto de viajar para longe também. Adoro o Nordeste, adoro as praias do Nordeste, os ventos alísios que vêm da África. Nossa, essa expressão me encanta. Então eu sou Bahia, sul da Bahia. É isso. E você, Luiz, por que Santa Catarina? Ah, Só eu você amo. Contra? Eu amo Santa Catarina. Aqui a gente tem ótimas escolhas, né? Escolher entre o excelente e o maravilhoso. Então, eu escolhi Santa Catarina. Eu sou fã de Santa Catarina. Florianópolis, então, se eu pudesse escolher um lugar dentro do Brasil para morar, eu moraria em Florianópolis. Simples assim. Muito bom. Eu, na verdade, eu também adoro. Eu iria para Florianópolis, mas meu filho mudou para Salvador. Eu estou morrendo de saudade, então eu iria para Salvador para ver a cria, né?
Tá certo. Tá certo. Eu escolhi Bahia porque se eu fosse para Salvador, eu não precisaria pagar hotel, ficaria na casa do filho da Leila. Então é por isso que eu escolhi a Bahia. Não, na verdade, eu vou falar rapidamente porque eu escolhi a Bahia. Eu amo o estado de Santa Catarina, mas já que eu vou para Santa Catarina, para o interior, Blumenau, Pomerode, são cidades lindas do interior, eu deixaria Santa Catarina para ir para o interior, embora o litoral catarinense seja lindo, iria para curtir o sul da Bahia, que eu acho lindo também. Muito bom. Tá certo. Vamos zerar aqui. Mais um desafio aí. Fala. Posso propor um agora? Uma coisa que eu adoro é café. Acho que café é uma coisa que todo mundo gosta. Mas existe o café expresso, que hoje está em alta, e aquele café de coador. E existe o café corporativo também. Existe o café corporativo da Aguinaldo Oliveira, que você assiste no canal 25, né? Aliás, o café corporativo deu origem ao 4 em Pauta, porque nós somos convidados para participar do café corporativo, eu, Luiz Arthur Nogueira e Orlando, na época que estava com a gente, e aí isso virou 4 em Pauta, né? Aliás, veio daí. Então, o que você prefere? O café corporativo? Não, tô brincando. Você prefere que tipo de café? Café expresso, aquele da máquina, faz assim a máquina. Ou você prefere o de bule? Café expresso ou de bule? Coloca aí na tela, expresso ou bule? Olha só, eu e a Leila gostamos de bule e o Luiz Arthur e o Aguinaldo gostam de expresso. Eu vou dizer porque que eu gosto mais de bule. Eu acho que o café de bule tem todo um ritual de fazer o café, de passar o café, de sentir o cheiro do café sendo passado. O café de bule, para mim, ele me lembra muito aquela história da fazenda, do café da manhã. Eu acho que ele está mais ligado com o nosso jeito brasileiro de tomar café. Eu tenho, por exemplo, aqui no nosso estúdio, uma máquina de expresso. Quando eu tomo esse café, eu estou tomando café, mas quando eu tomo café de bule, é o café brasileiro. Por isso eu gosto do café de bule. Eu adoro o café de máquina justamente pelo ritual. Sabe aquele ritual de sair o café? Não, é brincadeira, isso eu estou zoando com você. Mas eu gosto do café expresso porque eu gosto de café gourmet. Os caras fazem uns negócios. E aquele desenhinho que vem na xícara, então eu acho maior legal aquilo lá. Então é por isso que eu sou fã do expresso. Tenho máquina em casa, adoro. Eu acho uma incoerência do Aguinaldo, porque ele falou que ele come pizza porque é uma coisa social, para comer com todo mundo. E café no bule é muito social. O café é uma coisa de você conversar, fazer, esperar o café, coar. Agora, o expresso, gente, é que nem ejaculação precoce. Foi. Agora, o café no bule é outra coisa, né, gente? Café no bule, vocês não estão entendendo. Não é, Maurício? Eles não estão sabendo de nada, não. Você me chama para tomar café na sua casa, eu vou. Viu? Você me chama para tomar café na sua casa que eu vou, tá? Mas aqui eu tenho que fazer café, derrubar pó em tudo, ficar aquela bagunça, eu não vou para a máquina. Eu gostei muito do argumento do Maurício, que sem dúvida um café de bule traz memórias, né? No meu caso, eu nunca fui amante de café, para ser sincero com vocês, eu não tenho essa memória. Café da manhã para mim, apesar do nome café da manhã, zero café na minha vida. Eu tomo no máximo um café por dia. Então, quando eu tomo um expresso curtinho, só por isso. Sem dúvida nenhuma, se eu fosse um amante de café, eu estaria com a Leila e com o Maurício no café de bule, sem dúvida nenhuma. Eu queria só aproveitar o gancho, Maurício. Vocês já brincaram de jogo dos 7 erros? Não? Quem encontra um erro nas 4 telas aqui? Todo mundo no chat. Vamos lá. Quem encontra um erro nas 4 telas, que é culpa do Aguinaldo, claro, né? Vamos lá. Puseram duelo 4x4. O que é isso, Aguinaldo? Por que você fez isso comigo? O Aguinaldo mudou o nome do quadro. A Leila está em duelo com a gente. Não, a Leila é do bem, não está em duelo. A tela dela está errada e a culpa é minha. Claro, foi você que fez. Você que mandou essa tela para mim? Tá certo, pessoal, vocês topam, já que o quadro é desafio, vocês topam eu usar um argumento só e fazer o Luiz mudar a tela dele com um único argumento? Vamos lá, vamos ver se eu mudo, vamos lá. Olha lá, fica preparado aí. Vamos lá. Quando você compra um café torrado e moído para você passar no coador, o quilo desse café custa aproximadamente aí 20 e poucos reais. Se você pegar o mesmo quilo em cápsulas de café, esse valor vai para R$ 970 o quilo, quando você faz esse cálculo. Luiz, café no bule ou café expresso? Então, eu mudaria, mas sabe o único motivo que eu não vou mudar? Por 2 motivos, na verdade. Um, porque eu não sei nem passar um café no coador, vai ser um desastre. O segundo, porque como eu tomo
aquela xicrinha assim, desse tamanhinho, vai ser um desperdício colocar lá o pó, eu fazer um monte de café se eu vou tomar 2 dedinhos, é só por isso. Talvez essa conta sua eu perca na quantidade, você vai ter que jogar fora o café, só por isso. Mas do ponto de vista econômico, você está corretíssimo. Você está corretíssimo. Você é mão de vaca até para discordar do seu próprio argumento, rapaz. E sabe por que ele não discorda também, ô Maurício? Porque ele é tão mão de vaca que ele só fez essa tela. Ele não gastou dinheiro para fazer a outra. É verdade. Mas eu poderia tirar essa tela, não tem problema. Mas não, mas é só por isso. Eu não sei fazer café de bule, vai ser um desastre. Não sei nem a quantidade de pó que coloca, nem a quantidade de água. Não sei. E também vou fazer uma quantidade que eu não vou tomar para jogar fora, eu não gosto de desperdício. Então, a cápsula, no meu caso, funciona bem por causa disso. Maravilha. Zerando a tela aí, vamos lá. Agora, quem aliás, tem cá entre nós, que debate inútil, né? Meu Deus do céu. Aliás, pode até cortar na edição, se quiser. Não, corta nada. Isso aí. Agora é o meu desafio. Agora é o meu desafio. Livro ou série? Vamos ver quem é intelectual aqui. E você? Tá fingindo, e você, Leila? Fingindo ser Eu vou pôr aqui, que às vezes demora um pouquinho, né? Gente. Tem que admitir, né? Não tem jeito. Você olha para um livro, tu olha para uma série e tu fica viciado numa série e vai dormir 3 horas da manhã e tem congestão de série, vai dormir 5 horas da manhã porque ele acaba com a série. Gente, é uma coisa de louco, né? É um vício, né? E tem séries muito interessantes, né? Tem. Agora, eu estou vendo aqui quem discordou foi o Maurício, né? Porque é lógico, é palestrante, metido, quer mostrar que é intelectual, que tem conteúdo, que tem diferencial, para aumentar o cachê da palestra. Maurício, faça-me um favor, vai. Não quero embromar aqui. Pode colocar uma série aí. Pode mudar essa placa. Admite. Não, Leila, na verdade é o seguinte, eu gosto muito de livro. Acho que você já pode falar sério, porque você está num nível já de palestrante que não precisa convencer ninguém, né? Eu ainda tô engatinhando aqui. Mas a verdade é o seguinte, querida Leila, eu adoro séries, amo séries, sou assinante desses canais de séries, amo. Mas por que eu escolhi livro? Porque eu não estou falando daquele livro de você ficar estudando, eu estou falando de um livro que conte uma história, como a história de uma série. Por exemplo, tem uma série no Netflix chamada, acho que é N com E, e é uma série bem light, assim, mas é uma série incrível. Quando você lê o livro, porque eu já tive a oportunidade de ler o livro, você vai mais profundamente naquele conteúdo, sabe? Então, eu gosto do livro por conta disso. E outra, o livro, ele lida com a imaginação. E não existe cenário de Hollywood que chegue perto do cenário da minha imaginação. É por isso que eu gosto do livro, tá bom? Mas se você achar que eu não assisto série, eu amo série, Leila, eu amo. Aliás, agora você piorou a resposta. Ele fala assim, eu vejo a série e compro o livro. Isso aí é muito louco, hein? Na realidade, ele compra o livro, mas você vai lá na sala do Maurício, lá tá cheio de livro novo lá que ele nunca abriu. Ele só compra para enfeitar lá, Leila. A real é essa. Aguinaldo, e a Cíntia gosta de série, que eu sei, e ela não te deixa ler, porque ela te bota no sofá do lado dela para assistir série. Duvido que você leia do lado da Cíntia. Eu confesso para você que eu queria ter a mesma motivação de ler que eu tenho para comprar. Eu tenho mais motivação para comprar, às vezes fica lá sem ler. Isso é fato. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? Isso é fato. Mas eu gosto muito de ler. Aliás, estou com o livro aqui na mão, ó. Acabou, né? Acabou o programa. Alguém mais quer falar? Não, acabou? Então tá bom, né? Já foi o desafio, o duelo, né? Que agora sim, desafio 4x4 fica certo quando a Leila escolhe, tá vendo? Ó, tá vendo? É coisa do Aguinaldo. Aguinaldo, aliás, obrigado por você trabalhar e fazer aí as telas do programa. Eu vou lembrar disso sempre. Parabéns. Esse foi o 4 em pauta de hoje, o nosso desafio 4x4. Deixa eu pôr aqui, né, uma telinha neutra. Você que nos acompanhou até aqui, se gostou muito, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e participar sempre. Eu quero aproveitar imensamente e agradecer Leila Navarro, que honra incrível você deu a nós com a sua presença, com a sua inteligência, com o seu bom humor. Você só renovou tudo aquilo que nós já admiramos e conhecemos em você. Agora, uma coisa eu falo, café expresso, depois dessa história de ejaculação precoce, agora eu não sei se eu tomo mais não, fiquei meio preocupado com isso. Leila, olha a tela que eu coloquei aqui, vê se não tá bonito, fala a verdade. Adorei, mandei divulgar lá, tá ótimo, adorei, muito obrigada.
Gostei do penteado na Maria Braga ali, da Leila nessa foto, aí você viu? Ah, eu tô sempre mudando ali, ó. Muito bom, foi incrível. Leila, a gente sentiu de verdade hoje que realmente a sua presença aqui foi muito importante, né, turma? Foi ou não foi? Valeu a pena ou não valeu? Ah, com certeza. Adorei Leila aqui com a gente. Também adorei. É uma experiência super gostosa, um programa super gostoso, super criativo, uma super sacada e super diferente. Eu nunca vi algo assim. Parabéns a vocês, hein? A pergunta que não quer calar, Leila. Se você for convidado um dia para voltar, sabendo que a gente ainda não vai ter cachê, você volta? Ah, eu volto. Eu gostei muito, viu? Valeu. Gostei mesmo. Achei super gostoso. E daí acho que a segunda vez é até melhor, né? Porque a gente fica mais à vontade, sabe que pode extrapolar, que pode fazer tudo. Então, gostei pode muito. Falar até de ejaculação precoce, né, Leila? Pode detonar com todo mundo. E olha só, se você tem um evento na sua empresa, não se esqueça que você pode levar o 4x4, o 4 em pauta, inclusive o desafio 4x4, para o seu evento, tanto virtual quanto presencial. E você pode dizer, eu quero sim, quero levar o Luiz, o Aguinaldo, o Maurício e a Leila Navarra, que aí a gente paga cachê para ela, combinado? Vamos levar para a tua empresa. Tá bom, legal, gente. pode ser virtualmente, né? Mas vocês não falaram que no final a gente dava uma opinião, dava uma despedida, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então eu queria finalizar aqui com uma mensagem. É o seguinte, porque nós falamos tanto dos brasileiros, que os brasileiros que precisam se controlar, os brasileiros precisam se conscientizar, que os brasileiros... Eu acho que a culpa não é dos brasileiros. A culpa, se a gente tem que achar alguma culpa, é da educação. Porque nós precisamos de mais educação nesse país. E eu quero terminar com esse apelo à educação. E muito obrigada pelo convite. Isso aí, perfeito. Obrigado, Leila, por ter vindo. Obrigado, Luiz e Maurício, também por fazerem parte desse time aqui, que eu sou honrado de participar com vocês três, tá bom? Eu, hoje, estou me sentindo entre pessoas notáveis e sou grato por isso. Tchau. Beleza. Muito bem, vamos lá de novo. Desculpa, Enzo. Aqui, ó. Não tem vinheta? Não, a gente põe a vinheta normal do... Então, vamos lá. Peraí, deixa eu zerar aqui. Peraí que eu apertei errado aqui, peraí. Bom, então, basicamente, é isso que eu penso. Bom, vamos para o próximo 4. Opa, desculpa. 4 não. Oh, muito obrigado. Você viu que nós vendemos o unicórnio no último, né? Tivemos que vender o unicórnio, mas nós vamos recuperar o unicórnio sim, viu? Fiquei muito feliz que você assistiu. Obrigado. De nada. De nada. Só para você entender, é que eu não tenho um óculos de um olho só, que senão eu colocaria aqui, eu seria o Minion, tá? Não, Minion não, porque dá a entender outra coisa, né? Verdade, deixa pra lá. Pior que o Maurício tá igualzinho o personagem mesmo. Sei lá, vou tentar aqui, ó. Será que eu fico parecido com o Minion? Olha lá, igualzinho também o Aguinaldo.